Bem, depois das aulas sobre o tema vai ficar bem mais fácil. É uma dinâmica que nós vamos interagir, acho que está aberta a perguntas também, se a plateia quiser. São casos da rotina, né, que nós vamos apresentar, de trauma torocolombar, onde nós vamos inquirir a mesa sobre a classificação e a conduta deles. Não vou ser redundante, né? O Alessio já falou da classificação AO, do TILIX. Nós vamos direto para os casos. Homem de 54 anos, caiu da bicicleta, uma fratura de L2, neurologicamente intacto. Estão vendo as imagens, a tomografia, corte coronal das facetas, o sagital. Queria que vocês classificassem e conduta. Eu acho que a gente pode fazer do Dr. Fernando para cá, por favor. Vou deixar a imagem. A tomografia mostra, em princípio, um comprometimento apenas do platô superior de L2, sem compromisso do canal, sem sinais de rotação. Então, não é A0, porque é uma fratura mais importante, ficaria praticamente talvez numa A1, né? Porque só plegou um platô e sem comprometimento no muro posterior. Então ficaria, em princípio, se não estou vendo mais nada, né? Ficaria com A1, pura e simplesmente. Dr. Marcelo. Bom, continuando com as classificações, né? Pensando no TILIX, essa fratura me parece uma fratura que tem um comprometimento só da porção superior da vértebra, como falou o Fernando, tá? Não tem comprometimento neurológico, a gente não tem a ressonância para falar do complexo ligamentar posterior, mas pelo menos pela morfologia da tomografia, a impressão é que o complexo ligamentar está estável. A gente não tem como inferir positivamente sem a ressonância. Mas eu acharia que não TILIX 2 para ele. Eu queria que falasse o tratamento também, não dá muito tempo para discutir, mas tá bom. Só a opção do Dr. Fernando e do Dr. Marcelo. Então, até 5 minutos atrás eu colocaria um colete, agora eu acho que eu colocaria parafuso percutâneo. É interessante porque o Fernando ficou com medo de eu dizer que era uma A1, só porque vem do Andrei, dá a impressão que vai ter alguma coisa escondida depois, né? Não tem nada, não. Mas acreditando que não tem nada escondido, eu só gosto de voltar no raciocínio da classificação AO, que eu acho muito interessante, que a ideia é pensar do mais grave para o menos grave. Então, não tem translação, não é C. Não tem lesão... Desculpa, não tem nenhum deslocamento, não é mais rotação. Não tem deslocamento, não tem translação, não é C. Não tem lesão de complexo ligamentar, não é B. Tá? Não tem lesão do muro posterior, não é nem A3 nem A2. Não é nem A3 nem A4. Tem lesão só de um platô, é uma lesão A1. Eu gosto de usar o algoritmo como ele foi feito, simplesmente para ajudar a pensar. Tratamento conservador, ou colete, ou nada. Dr. Michael, please. I completely agree with everything that's been said, and believe it or not, I would not operate on that. I would not put screws. I would treat that conservatively with a brace. Enfim, tudo já foi colocado. Só um dado importante realmente que uma imagem mostrando os processos espinhosos na tomografia pode ser muito importante, né? Embora a gente saiba que a ressonância mostre mais ligamento, mesmo a avaliação criteriosa da tomografia muitas vezes ajuda no diagnóstico. Então, baseado no que o Jerônimo falou, enfim, a gente não sabe se o Andrei está querendo fazer maldade. Então, assim, o ideal seria ver o processo espinhoso para poder avaliar que tipo de fratura é. Até para reforçar aquilo que eu falei, muitas vezes uma fratura em distração, ela tem pouco componente de impactação de corpo vertebral. Mas, enfim, se não tiver nada de sacanagem do Andrei, eu acho que a fratura é tipo A1 e tratamento conservador. O que o senhor acha, doutor Ricardo? Uma B? Existem alguns autores dizem que isso é um sinal realmente de distração, mas eu não tenho gabarito, tá? Eu só vou falar o que eu fiz, o gabarito é deles. A gente pôs um colete, um raio-x em pé. Uma coisa que eu valorizo muito
que a classificação, o Dr. Elton fala muito isso, é uma imagem, é uma morfologia. O tratamento, você está tratando um paciente, então qual a clínica, né? O paciente tolera, ele tem uma dor intratável, acho que isso é uma coisa que é imprescindível e é pouco levada na tomada, acho que até o erro do Tilix. Tilix não vê se tem dor, e dor a gente opera muito por dor, doença degenerativa, então, mas o tratamento foi um raio-x em pé, aqui eu tenho follow-up, foi tratado, o paciente ficou bem. Não tem, os casos não têm imagens adicionais e são casos da rotina, não tem nenhuma, podem desenvolver, tá? Não tem, vamos lá, próximo. 34 anos, mulher, caiu da altura, neurologicamente intacta. Aí ela tem essa fratura de L1, não tem mais imagens também, tá? Se virem com essas, por favor. E essa ressonância, um STIR, queria que vocês, pode ir do Alessio para cá agora, eu acho mais justo para o Dr. Fernando depois começar. Eu posso começar. Deixa eu começar aqui, a Alessio completo tem mais experiência do que a gente, né, Alessio? O cabelo mostra o contrário. Então, mais uma vez, então vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, repetido, a fratura de L1, em princípio pega uma fratura no meio do corpo vertebral, que se estende para trás, e com a imagem da ressonância, com sinais sugestivos de lesão ligamentar. Então seria já uma B2, né? Pegou osso, ligamento é uma B2. Desculpa, tratamento, por favor. Já agora? Já. Se pegou osso e ligamento, pode fazer percutâneo ou pode entrar um tratamento conservador, mas se lesou o ligamento, eu seria mais agressivo. Percutâneo 12-2. Olhando assim, se você, usando as imagens que você deu para a gente, com um pouco de cuidado, a impressão que dá é que a fratura passa por dentro do pedículo e vai para partes interarticulares. Parece um chance quase clássico do que a gente está vendo. E essa lesão ligamentar vem por conta disso. Tá? Se realmente tiver daqui pelo menos a impressão que me dá é que o traço de fratura no meio do corpo passa por dentro do pedículo. Eu tentaria fazer uma fixação curta em extensão. Bom, vamos começar a discordar então. A tomografia mostra, salvo se eu estiver enganado, um aumento da distância interespinhosa. Se tem aumento da distância interespinhosa, isso já é uma fratura tipo B, a lesão ligamentar está ali. Eu não preciso de ressonância para dizer se tem lesão ligamentar. Tanto faz se você pegar a classificação da O ou o TLIX, a lesão ligamentar vista só na ressonância é um modificador. Ela não é diagnóstico de lesão ligamentar completa que exige tratamento cirúrgico. Nesse caso, a gente vê isso na tomografia. Então, essa é uma fratura, uma lesão, ao meu ver, uma B2 T12L1 com uma A3 em L1. Eu não concordo com a ideia de tratamento percutâneo. Esse paciente precisa de fusão. Não é simplesmente uma estabilização intrínseca que você vai colocar para ele consolidar isso espontaneamente. Não, o Dantas falou em fixação percutânea. Esse paciente precisa de fusão. Então, eu fixaria esse paciente de T12 a L2, provavelmente, com artrodese e não apenas uma fixação interna. Oi? Você tem direito a tudo aqui. Dr. Michael, bom, pode falar, depois você fala, senão vai atrasar. Dr. Michael, tem mais casos? A couple considerations. Is she American? No. Because she looks a little chubby. That is something to consider as the habitus of the patient. Because sometimes with the posterior open, I worry about that disrupted tissue healing and whether or not there's going to be severe wound issues in a neurologically intact patient. Certain things that I would want to see better is obviously axial views to determine the comminution. And again, I tend to use more the load sharing classification for my operative planning. And then consider the posterior ligaments. There's only one slice on the MRI there, and while I agree with you that there is distraction, it looks like the ligamental line is intact. So I'm not sure how devastating that tear back there is.
based also on the axial images, I would like to know if I would be able to instrument the fractured level itself. And if that is the case, then I think including the level with percutaneous screws would probably be what I did. Alessio? O legal é discordar, né? Primeiro, assim, chamar a atenção, é interessante comparar esse caso com o anterior. Você vê que o efeito no corpo vertebral é semelhante. Então, sempre ter atenção, às vezes com a fratura com impactação pequena, como é que está o ligamento posterior. Outra coisa em relação à consideração do Jerônimo, da tomografia, realmente assim, a tomografia ela consegue definir a conduta na maioria dos casos, mas até semana passada eu fui traído por mim mesmo, assim, a minha tese é em torno disso. Eu diria o seguinte, na maioria das fraturas tipo A clássicas e tipo C clássicas, a tomografia define. Às vezes, quando você vê uma distração interespinhosa na tomografia, e que foi o que aconteceu na semana passada comigo, às vezes você é surpreendido de fazer uma ressonância e ter um aumento do espaço interespinhoso sem lesão do ligamento supraespinhoso. Então, é curioso porque, enfim, eu estava tão convicto até a semana passada, mas eu mudei. Então, assim, a fratura suspeita de lesão ligamentar, que vai corresponder a 5%, 10% quando você vê estudos consecutivos. É que tem muito estudo de caso selecionado, aí parece que isso aí é frequente demais. Não é. Tá? Então, isso é raro. Mas, quando se suspeita da lesão ligamentar, acho que vale a pena, sim, fazer a ressonância. E o dado mais importante para definir a instabilidade é o que eles chamam de descontinuidade da fita negra, que é o que tem ali, que é o ligamento supraespinhoso. Então, isso aí é uma lesão tipo B2, tratamento cirúrgico, eu faria aberta com instrumentação e fusão óssea, porque não está esperando só a consolidação do corpo, você quer uma artrodese, então seria a minha tendência. E eu prefiro fixação longa do que curta, eu tenderia a fazer 2 para cima e 2 para baixo. Vou voltar uma pergunta rapidamente. Se eu não tivesse colocado a ressonância, vocês teriam classificado essa lesão como B1? Não. Com essas imagens. Desculpe, tem uma coisa super interessante nessa imagem de tomografia, que você vê um hematoma na face, um hematoma acima do espinhoso. Isso aí é um indício de lesão tipo B, tá? Se você olhar com cuidado ali, Andrei, mostra na primeira imagem ali um hematoma. Esse hematoma é sinal de distração posterior, tá? Então, enfim, a minha tendência seria indicar como lesão de distração. Estou perguntando isso porque a B1 em si é descrito e aceito num paciente fazer uma órtese e hiperextensão. E esse caso eu trouxe porque eu estiro aqui, e se a gente olhar aqui, o ligamento interespinhoso, a minha interpretação é que realmente há um aumento, como o Jerônimo disse, e a gente pode dizer que é uma B2. Mas é bem, e a minha impressão que eu tenho algumas fraturas B1 tratado conservadora, bem poucas, e eu acho que as B1s raras ósseas não são tão comuns. A maioria mesmo das chances das fraturas que lesam o pedículo, elas abrem atrás, é por isso que eu estou perguntando. Eu acho que assim, a B1, de novo, né, uma fratura rara, por isso que em todo exame precisa se prestar muita atenção no exame. Não adianta você pedir o exame e não olhar com cuidado. Geralmente você vai ver uma fratura de pars, de pedículo, etc. Não é para ser uma fratura tão difícil de ser vista, uma B1. Né? As fraturas mais difíceis de ser vistas são as B2. Um outro comentário para a plateia, às vezes no serviço, se você tiver atomo não com reconstrução, hoje quase todo serviço tem com reconstrução, mas ainda tem alguns que têm atomo só com corte axial. Nessas circunstâncias, eu acho aí imprescindível você fazer raio-x e ressonância eventualmente, tá? Porque a tomografia com reconstrução, a tese do Alessio é isso, a gente vê que você tem uma série de outras imagens, como deslocamento da faceta, abertura do espinhoso, translocação, né, que permite uma visão maior. Esse paciente, eu não sei se eu falei, ele não ficava em pé, tá? Então, ele não estava em bloco. No intraoperatório, eu tenho uma foto feliz aqui, não foi o monopolar dessa vez, os residentes eles não rasgaram, quase sempre é. A gente fez uma fixação curta, porque consegui passar parafuso no nível da fratura. Nem sempre eu consigo quando tem lesão pedicular, né? Foi feito isso, o paciente ficou bem. Esse caso é um pouco mais complexo, né? Um homem de 43 anos, acidente de moto, ele teve alta num outro serviço, veio com dor na perna e dor nas costas. Então ele estava andando, claudicava, né? Na perna ele tinha um déficit radicular, uma dor irradiada e não estava conseguindo sentar.
E aí ele tem essa lesão na tomografia. Esse caso tem ressonância também. Eu queria que vocês comentassem a conduta, Dr. Fernando. Então, testando do comecinho, né? Então, lesão pegando cor vertebral, aparentemente não mostra as imagens na terceira e na ressonância de lesão de ligamento interespinhoso. Pega o platô de cima, pega o platô de baixo. Então já não é 1-0, já não é 1-1, já não é 1-2 porque é uma fratura do cinto de segurança, já não é 1-3, então é 1-4. Pegou 2 platôs, comprometimento do muro posterior, pode assinar embaixo que é 1-4, com fragmento dentro do canal. Então esse paciente precisa ser operado. Uma artrodese curta, com esse fragmento, às vezes esse fragmento se faz a montagem curta, esse fragmento a longo prazo ele pode se consolidar. A gente fica achando muito feio, tem muito pedaço de osso solto, mas ele pode consolidar, principalmente L4, quando você for fazer uma via anterior, pensar que não é uma região tão boa para você abordar L4 para o pós-operatório. Então tem que ter então ficaria uma montagem curta, L5, L4, L5. E às vezes outra coisa que você falou, a imagem está tão feia, você acha que não dá para botar um parafuso nessa fratura, nesse corpo vertebral, mas às vezes você surpreende e dá até para botar um suporte com um parafuso. Então, a opção seria uma via posterior. Eu sou muito fã da via anterior quando a gente tem uma lesão tipo A3, eu acho que A3, A4, na minha mão, pelo menos, a vértebra mais difícil para fazer uma descompressão adequada via anterior é L4. Eu acho extremamente complicado, eu não sei a compreensão física desse paciente, mas o psoas atrapalha demais, as veias ilíacas passam muito em cima, você tem um espaço de trabalho muito pequeno. Eu sempre tendo a fazer, nessas fraturas com comprometimento muito grande do suporte de carga anterior, a via anterior. Nesse caso eu concordo com o Fernando, eu acho que tem que prestar atenção, porque as duas vértebras associadas, as adjacentes, tanto L3 como L5, tem um aumento importante de edema na ressonância. Como essa tomografia é uma tomografia que me parece muito, a janela dela é uma janela ruim, você não consegue ver a parte mais intrínseca da vértebra, eventualmente você tem 2 corpos fraturados adjacentes, o que atrapalha muito o seu raciocínio. Então, eu imagino que essas vértebras estejam competentes, porque se não tem pegadinha, não tem. Não é assim. Então, eu imagino que essas vértebras sejam competentes, que a tomografia possa ter avaliado melhor essa estrutura óssea. Eu tenderia a fazer por trás, eu acho que é super factível passar para os pedículos estão adequados para você passar parafuso mesmo em L4. Eu chamo a atenção porque a gente vê uma fratura da lâmina, né? A fratura da lâmina é patognomônico da fratura e explosão, né? Quando você tem essa abertura da lâmina por causa do distanciamento bipedicular. Eu faria, concordo com o Fernando, faria uma montagem curta por trás e tenderia, por conta de você estar na parte muito inferior do canal, eu acho que você consegue impactar esses fragmentos para dentro. Eu acho o caso difícil de decidir. Tem que lembrar que esse paciente tem um déficit neurológico, embora pequeno, ele tem um déficit neurológico. E nós sabemos que você tem uma vantagem da via anterior, que a recuperação neurológica é melhor na via anterior que na via posterior. Entra justamente nesse aspecto que o Mudo falou. Também sou fã de via anterior para boa parte das coisas. Tem para mim uma exceção que seria a osteoporose, como a gente vai discutir depois. Mas L4 é uma vértebra difícil de se acessar pela frente. Eu estou preocupado que vocês estão falando de colocar parafuso nessa vértebra e não estão falando de se precisa ou não de uma reconstrução do suporte anterior. Por trás você não vai conseguir fazer isso. Não uso o load sharing como uma regra muito forte, mas se for botar isso aí no load sharing vai dar lá em cima. E é um paciente que precisa, aparentemente, de uma reconstrução do suporte anterior, uma fixação posterior curta, tem grande chance de falência. Eu acho que eu tenderia, sim, ir pela frente, fazer uma corpectomia, botar um substituto de corpo aí, descomprimir. Se for possível, fixar já pela frente, ok. Se não, voltar com uma via posterior percutânea L3, L5 curta daí.
Yeah, I agree with the anterior approach. However, I am a little concerned about the status of L3, as you mentioned, what that integrity is. So imaging, would be nice. But anterior approach, and I would definitely plan on posterior under the same anesthesia, because the cage implant is going to be under very tenuous load-bearing status, and I think it will need 360-degree fixation. Bom, na próxima vez eu quero ser o primeiro, fica mais fácil, mas assim, primeiro eu concordo totalmente que assim, para quem está às vezes animado com via anterior, uma coisa é T12, L1, L2, outra coisa é quando começa a descer. Então não é fácil uma via anterior em L4. Então você tem uma fratura e explosão com DEST. Eu acredito que em talvez 90% dos casos que você tem uma explosão com DEST, você consegue fazer uma boa descompressão posterior. Tá? Descompressão posterior nem sempre é só uma laminectomia. Mesmo em fragmentos difíceis, se você tirar o pedículo, geralmente você consegue descomprimir. Então eu não sou partidário da ideia que precisa de uma via anterior para descomprimir uma fratura-explosão. Acho que na maioria absoluta das vezes, uma via posterior e com alguma necessidade de pediculectomia, você tira o pedículo e resolve isso aí por trás. Outra coisa, em relação à própria interpretação do load sharing, o load sharing, ele coloca muita questão da via de anterior quando você tem cominução, porque ele preconiza a fixação curta. Se você fizer uma fixação longa, você já está fugindo assim, já extrapola o princípio do próprio Gaines lá, ou seja, uma fixação longa, na maioria das vezes ela substitui uma reconstrução da coluna anterior. Tá? Então, você não é obrigado a fazer uma via anterior só porque tem muita cominução. Você é obrigado ou a fazer uma posterior longa ou fazer uma circunferencial. Então, a minha conduta aí seria uma abordagem posterior longa. Tá? Então, eu faria L2, L3, L5, S1, descompressão posterior e sempre dar uma atenção especial para a raiz emergente com foraminotomia, às vezes facetectomia. Então, é o que eu faria nesse caso. Fiz uma via posterior, eu tirei um fragmento por trás, não fixei a vértebra, estava tudo xoxo e a dura aberta, com durotomia. Geralmente, fratura em explosão com déficit incompleto, quase sempre a dura está aberta. O paciente ficou bem, eu descomprimi bem a raiz do lado da perna, era uma perna só que ele tinha déficit, não teve falência, pelo menos faz um tempinho já, e foi isso que eu fiz, não fixei longo. A questão aqui é muito comum quando a gente faz ressonância, esse edema no corpo, fica sempre aquele receio. Devo ir para cima, vou parar na fraturada, será que isso aqui é sensível ou não? Em geral, eu dou mais valor para tomo, para integridade estrutural da tomo, do que para ressonância. Como eu disse, né, não passível a críticas, mas foi o que a gente fez. O paciente ficou bem. Só um comentário, Andrei. Por isso que eu falei em relação à qualidade da janela da tomografia. Se você essa janela está muito densa, né? Então você acaba perdendo a filigrana do corpo. Olha a diferença para essa tomografia, por exemplo. Alex, pode começar agora, para você não ficar chorando aí. Obrigado. Sem ressonância essa. Enfim, essa é uma fratura bem interessante, T11, né, ele já identificou o nível, e você observa que tem um aumento da distância interespinhosa, associada até uma certa avulsão óssea ali da lâmina, né, tem um fragmento perceptível ali na primeira imagem. Então, na minha visão, a fratura não tem deslocamento, então não é tipo C, então a fratura tipo B num paciente neurologicamente intacto. A gente vê nas imagens, na segunda e na terceira, que ela passa através do pedículo e nem sempre é fácil diferenciar uma B1 de uma B2. Tá? Por que isso acaba parecendo tão relevante assim? Tradicionalmente, as fraturas B1, antigamente, elas eram tratadas com um tratamento conservador, com colete engessado em extensão. Tá? Mas alguns estudos mais recentes mostram também que seria uma boa aplicação para fixação com parafuso percutâneo, por exemplo. Tá? Então,
Enfim, o fundamento da diferenciação é essa, embora exista uma tendência muito de tratamento cirúrgico na B1 hoje em dia, pelas cirurgias serem menos traumáticas. A minha tendência aí seria tratamento cirúrgico e provavelmente 2 acima, 2 abaixo, ou a depender, como tem uma coluna de suporte anterior boa, talvez 1 acima, 1 abaixo aí seja uma boa, considerando que tem que avaliar se consegue colocar o parafuso no nível fraturado aí. Tá, eu pedi só um pouquinho para você ser um pouco mais breve, porque tem mais 2 casos para a gente conseguir mostrar, por favor. Dr. Michael. I agree, and I gave a talk pretty much on what I would do here, which I believe that fracture is going to heal well in compression. And because of the location, I tend to do 2 levels above and 1 level below based on stability, and I don't really see a downside to putting screws into T9 to get better fixation to the thoracic spine, just because of the actual particular levels here. I would do that instead of bracing because, again, that's junctional, and I'd rather have that control. I think intraoperatively it might be difficult. Again, I use axials to determine whether or not I can put a screw into the fracture site. But looking at that, I have a feeling like that pedicle, touch-wise, you may not know where your instruments are in terms of your guide wires and your if you're doing that percutaneously, because you're not going to have any feel of the pedicle. Concordo também, é uma B2, apesar de ter fratura da lâmina, não é aquele risco da lâmina que o Mudo comentou, que é quase patognomônica da A4. É uma B2, eu faria uma fixação provavelmente de T10, T11 e T12, se passar parafuso ali na vértebra fraturada, via posterior, enxerto ósseo e fusão. Para ser rápido, eu concordo. Acho que essa é uma fratura que você fica mais confortável em falar que você tem que fazer uma construção um pouco mais longa e também compressão, e se possível passar parafuso na vértebra lesada. Depois é pouco acrescentar, isso mesmo, não tem mistério. Na B2, em princípio, né, dá para ver o ligamento, o espaço interespinhoso. Mostra lá. Já fez. Então nós fizemos um artrodese T10, T11, L1, L2. Obrigado, André. Concordo. André, só um questionamento. A moldura da haste, isso te incomoda ou não? A junção tóraco-lombar, geralmente eu ponho a haste reta. Você pode explicar por quê? Porque ela é reta ou levemente lordótica, mas geralmente eu ponho reta. Se você já tem uma cifose, você põe lordótica, você vai ter problema. Então eu pego a haste da caixa, só corta um pouco mais aqui. Eu faço um S, eu faço sempre um S. Eu faço um ponto de lordose e um ponto de cifose. Sempre faço. Eu acho que depende da extensão. É que geralmente eu tenho feito pouca fixação 2 e 2. Eu faço mais curta. É que eu não consegui passar no pedículo. Milano, passível a crítica, mas geralmente eu ponho reta. Reta também? Reta. Alessio, reta? Para não ter essa pergunta. A gente vamos dando continuidade. Tem mais 2 casos, eu queria passar mais esse e outro. Esse aqui, 50 anos, acidente de carro, o paciente teve lesão cerebral, não foi operado na fase aguda pela lesão cerebral, ele teve um TCE e depois acordou paraplégico com esse deslocamento. Pode, doutor Fernando, como eu fui grosseiro, 5, por favor. 4, não, grosseiro não, você é um gentleman. Espera aí que eu perdi tudo aqui já. Aí. 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10. Esse eu pus o axial. Tem 9, tem 10, né? Tem que classificar as 2 vértebras, tanto a de cima como a de baixo, né? Porque ela pega mais, é direto o disco, né? Ela pega disco e corpo. É difícil falar entre a B3 e a C. Tá mais, olha, as articulares está mais para uma C, né?
Está mais para uma C. Então seria 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9 e 10 C. E eu estou em dúvida se tem uma A1 e 9, né? É uma classificação também. Tem uma C, T9, T10 e uma A1 para T9. Essa é cirúrgica, né? 2 para cima, 2 para baixo. Uma lesão grave, não tem espaço para tratamento conservador. E nem para uma via anterior, né? A lesão C é sinônimo de via posterior. Na verdade, assim, é a cirurgia para reabilitação precoce, né? Então, você tem que fazer uma artrodese, tem que fazer uma estabilização. Eu não sei quanto tempo decorreu entre o acidente e essa imagem, mas se você olhar com um pouquinho de cuidado, parece que já tem até um calinho ósseo formando na segunda tomografia, tem um pouco de um efeito de uma calcificação entre os dois corpos. Eu faria uma montagem longa posterior, como se faz há 25 anos, pelo menos. Tipo C, pelo menos 2, provavelmente 3 para cima e 3 para baixo, para você. Depende de quando você conseguir reduzir. Se isso estiver redutível fácil e você alinhar bem, até poderia fazer uma fixação um pouco mais curta, mas a princípio 3 para cima e 3 para baixo. Isso é uma lesão altamente instável, tem que deixar esse paciente firme para reabilitação precoce. Dr. Michael? I think we have to always outline our goals, and our goals at this point, depending on how far out, is really long-term stabilization, for this patient, and so I agree with what was said. There's no downside. I would do a laminectomy, long instrumentation. With the instruments, I would try and reduce it, and then with the laminectomy, I would consider a transpedicular cage, depending on the disc, and to get bony fusion across that listhesis. Essa fratura é uma fratura bem interessante, que é a slice fracture, né, do Holdsworth. Então, ela tem uma característica de avulsionar o platô superior e muitas vezes gerar um fragmento intracanal. Então, aquilo que aparece na segunda imagem ali é um fragmento. Enfim, a fratura é instável, tipo C. Geralmente o que ajuda na redução é colocar o parafuso de redução naquele nível acima. Eu concordo aí de fazer pelo menos 3 níveis para cima e 1 para baixo, até considerando que quando você vai fazer redução, às vezes você estressa um pouco o parafuso do nível da redução. Então, fraturas mais graves significa mais parafusos, até porque às vezes envolve manobras, distrações. Então, geralmente, a minha tendência em fratura luxação é fazer pelo menos 3 parafusos para cima, considerando que, às vezes, o parafuso vai sofrer um pouco com as manobras. Então, foi isso aí que fizemos, né? Foi feito 2 e 2. Nós esgotamos o tempo, eu vou pedir para ser bem rápido nesse último caso. 24 anos, neurologicamente intacto. Então, essa fratura acho que tem uma maldade nela, porque assim, o paciente ele tem fraturas de impactação sucessivas e neurologicamente intacto. Eu tinha uma tendência no início a ser muito conservador, mas a minha experiência, pelo menos, mostrou que fraturas sucessivas torácicas, elas costumam se fotizar. Então, para mim, é a exceção em que, às vezes, uma sucessão de fraturas em compressão, às vezes eu trato conservadoramente, porque tende a se fotizar. Então, Importa para você o nível, porque é diferente no ápice da cifose e na torojunção do que lá em cima, né? Então... não sei, a gente está sempre aprendendo com os casos que a gente tem, né? Então, assim, esse aí são fraturas sucessivas na torácica alta, mas eu tendo a operar. Eu acho que é o tipo de caso que não vale a pena acontecer uma deformidade, transforma numa cirurgia muito trabalhosa. Rapidamente, você faria da onde a onde? A T2, T3? A dificuldade aqui é decidir as coisas rapidamente, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Bom, ela tem edema medular ali até quanto, Andrei? Até... Seria 2, 3, 4 e 1 tem edema. Não, seria nem tudo, nem tão pouco. Eu acho que a minha, numa análise rápida aqui, provavelmente de T1 a T5, incluindo parafuso em todos os níveis. Entende? Assim, a vantagem da fratura em compressão é que você consegue pôr parafuso em todas elas, mas eu faria, não entraria na cervical, talvez T1 até T4, T5. Tá. Dr. Michael? I'm not, again, this is difficult to tell the comminution with these CT slices.
And based on that, based on the integrity of those vertebral bodies, would be whether or not I tried to treat this in a cervical thoracic orthosis in someone who's neurologically intact. But if they are severely comminuted, then I would agree with preventing the progressive deformity. And again, based on the comminution, I would consider again a transpedicular cage if it is severely comminuted, because instrumenting, I've seen some cases where I've instrumented, done the laminectomy back there, and the progression occurs anyway. The instrumentation can fail. Acho que tem duas perguntas que não estão no slide. Primeiro, o que esse paciente tem de sintoma. E segundo, que é algo às vezes difícil da gente avaliar, é o quanto eu tenho esse paciente próximo de mim para fazer controle sequencial. Se ele não tiver com muita dor e eu tiver um paciente próximo que eu puder ficar fazendo controle, tratamento conservador inicialmente, começou a deformar ou começou a ter muita dor, provavelmente tem que olhar direito, mas C7 e T5 ou alguma coisa assim. A dor tolerável dele. Ninguém falou a classificação só, por favor, gente. Não serve. A classificação foi feita para a transição tóraco-lombar, não foi feita para torácica alta. Eu acho que a gente nem deve classificar esse tipo de situação. No olhômetro seriam uma 2 e uma 3, parece ter uma pequena de retpulsão do corpo. No axial não havia fragmento no canal. Então, é porque o corpo parece estar um pouquinho jogado para trás na lesão de baixo, naquela primeira tomografia, o que seria daí uma 4. Senão seriam 2 a 2. Doutor Marcelo? Eu acho que assim, eu concordo com o Jerônimo que não dá para extrapolar a classificação da região tóraco-lombar para outras regiões da coluna. Eu faria uma montagem, eu já vi isso, já segui isso se fotiza e depois você tem um trabalho maldito na frente para poder reconstruir. Eu faria C7 e T5, eu acho que T4 também está comprometido. É uma transição também, mas uma transição quase cérvico-torácica, eu faria uma coisa bastante agressiva. Doutor Fernando? Eu acho que nesse caso, dependendo do tipo de paciente, né, público ou serviço privado, eu daria uma chance a ele tratar clinicamente e acompanharia para ver dor, igual o Milano falou, ou cifose. Se for subir C7, eu nunca pararia, então eu chegaria em C6, mas em princípio eu daria uma chance a esse paciente tratamento conservador. Só fazer um comentário, assim, a falência do tratamento conservador, quando gera hipercifose tardia, logicamente é muito mais comum na transição tóraco-lombar, mas quando é na transição tóraco-lombar, geralmente não dá déficit. Quando é na torácica, são os casos que evoluem com déficit. Então, a correção da deformidade tardia na torácica é muito mais trabalhosa e mais meticulosa e mais difícil do que na transição tóraco-lombar. Isso eu digo porque é o seguinte, sempre que a gente está numa linha de decisão de tratamento conservador ou cirúrgico, a gente pensa, e se isso complicar? Então, aí é o lugar que não é bom de complicar. Outra coisa assim, por mais que seja uma falha da classificação, a classificação ela inclui a coluna torácica toda até L5, tá? Então, ela não é uma classificação só de transição tóraco-lombar. Se existem nuances da torácica alta, média, tóraco-lombar, isso é outra coisa, mas a classificação ela foi feita para torácica e lombar. A minha impressão é a mesma que vocês, quando isso se fotiza, essas fraturas múltiplas, mas esse paciente era magro, um jovem, forte, discuti com ele tinha pouca dor, eu fiz uma órtese cérvico-torácica, deixei ele com colete e ele consolidou bem, não tem dor nenhuma, totalmente assintomático, sem cirurgia, mas eu concordo que realmente é uma situação mais de risco aí. Pelo menos ficamos de acordo em um caso. Obrigado, eu queria agradecer, a gente vai dar continuidade.